Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer assim um quadro meio diferente. Para começar, eu estou aqui na sala, ali é a cozinha, enfim, cozinha e sala, estão a ver? E então eu vou fazer um story time desta vez e ao mesmo tempo eu vou arranjar o meu cabelo, porque eu não tenho muito tempo a perder, tenho de estudar, tenho exames a passar amanhã. Pronto, mas eu quero na mesma contar esta história para vocês. Portanto, vamos lá. Primeiro eu vou só vos mostrar o produto que eu uso no cabelo, que é este aqui da Revlon, o Unique One. Ele é muito bom e, enfim, tem um monte de benefícios, enfim, não é nenhuma parceria, não é nenhuma publicidade. Portanto, vamos direto ao ponto. Neste story time, basicamente eu vou-vos falar do meu ginecologista, que já não é meu ginecologista, mas que era, que digamos que queria que eu abortasse. Ok, agora nesta gravidez, né? Porque eu nunca tive grávida antes, portanto foi bem recente. E foi assim, ele era meu ginecologista há cerca de um ano, ok? Eu tinha tido umas 3 consultas com ele no máximo, e então eu tinha-lhe dito, olha, eu estou grávida, tinha-lhe mandado um e-mail na altura, estou grávida, porque ele estava de férias e pronto, eu estava meio que assim, como é que é agora? Será que eu tenho de fazer rápido um exame para ver se está tudo bem? Enfim, eu não tinha a noção de se podia esperar, se não podia esperar, portanto, disse-lhe isso. No e-mail ele até que foi bem tranquilo, ele disse, não te preocupes, quando eu voltar de férias, eu vejo-te logo numa terça, acho eu. Portanto, marcámos e era, ou seja, tive de esperar uma semana mais ou menos, ok? Depois disso, eu fui lá, fui com o Casey, o meu namorado, como é óbvio. Cheguei lá dentro, tive de esperar uma hora, ok? Mas enfim, não me preocupei muito com isso, claro que é um pouco chato de esperar, só que vocês já vão entender o porquê de eu ainda ficar mais frustrada por ter esperado uma hora para aquilo. Portanto, eu tive de esperar uma hora e depois finalmente eu fui chamada, entrei e entrei com o Casey e eu avisei logo o ginecologista que o Casey não falava luxemburguês. Porquê? Porque eu, sempre que fui às consultas dele, eu falava sempre luxemburguês com ele, ok? Ele falava luxemburguês, eu falava luxemburguês, então não havia necessidade em falar francês. Portanto, mal eu cheguei lá, eu disse, olha, o meu namorado não fala luxemburguês, ok? Só fala francês. Pronto, porque o Casey também tem o direito de saber o que é que se está a passar e, enfim, né? Não vamos estar ali a falar luxemburguês se o Casey não entende o que nós estamos a falar, sendo que o filho é dele, né? Portanto, depois disso, começou a coisa assim desagradável, ok? É o seguinte, ele virou-se para mim, o ginecologista, e disse-me exatamente assim. Gente, os meus gatos estão a fazer barulho, ok? Mas enfim. O ginecologista virou-se para mim e disse-me, mas o teu namorado não precisa de entender o que nós estamos a falar. Fiquei, ok. Eu meio que ainda levei na piada, fiquei tipo, sabem, assim, bem, porque ele falou em luxemburguês, ou seja, o meu namorado não entendeu o que ele falou. Eu fiquei meio assim, ok, eu dei aquele sorriso falso, tipo, piada, né? Piada. E depois disso, ele simplesmente continuou a falar em luxemburguês. Ele não quis saber, continuou a falar em luxemburguês. E é o seguinte, gente, eu já me apercebi, e não é de agora, enfim, isso existe em todo lado no mundo, mas que aqui no Luxemburgo, se as pessoas não falarem a língua deles, que é luxemburguês, tem alguns médicos, enfim, algumas pessoas em geral, que meio que te vão pôr de lado, sabem? Tipo, porque é que tu não sabes falar a minha língua? Estás no meu país, deverias saber falar luxemburguês, enfim. Portanto, eu meio que já entendi que ele estava aí por esses lados aí, sabem? Nesse momento, depois disso, o Casey estava sentado e o médico mandou-me então despir, né? Para ele fazer a ultrassom transvaginal, ok? E o ginecologista perguntou-me logo, tu estás feliz com esta gravidez? Eu disse sim, sabem? Tipo, se eu estou feliz ou se eu, tipo, se não é uma coisa que eu queria. Eu disse que sim, que eu estou feliz, tipo, muito feliz, né? Com a gravidez e tal. Portanto, a partir daí, eu acho que esse assunto deveria, né, já estar de lado. Eu acho que ele já deveria ter entendido que eu queria aquele bebê. Só que na cabeça dele não foi bem assim. O que é que aconteceu depois? Ele começou a fazer lá o exame, mas ele estava a fazer já tudo assim meio, sabem, despachado, meio perguntas secas, sorrisos muito falsos. Muito falsos mesmo. Depois disso, dele me examinar, ele disse-me logo, ainda estás no início da gravidez, ainda só estás de 3 semanas, 4 semanas no máximo, portanto, o coração ainda nem bate, sabem? E ele disse-me, daqui a uma semana mais ou menos eu volto-te a ver e depois nós vimos se a gravidez realmente vai seguir em frente ou se não. E eu, obviamente, já fiquei assim bem triste, porque eu estava super feliz, porque é a primeira vez, né, que eu engravido, é a primeira consulta, era a primeira vez que eu ia ver um bebê, que eu ia entender o que é que estava a passar dentro de mim, e ele foi assim bem seco, bem, o coração ainda nem bate, tu ainda estás mesmo no início, nós não sabemos se esta gravidez vai continuar ou não, sabem, ele meio que já, não sei, parece que ele estava a banalizar, enfim, ele não estava a
querer saber da minha gravidez para nada. E depois disso, ele do nada decidiu olhar para o Casey e disse assim: tu és de que origem? Perguntou isso ao Casey. Tu és de que origem? E depois o meu namorado disse: eu sou português, eu nasci em Portugal, tenho origens cabo-verdianas e tal. E são tomenses. Mas, sabem, eu senti assim uma coisa muito estranha, porque, assim, se tem uma coisa que eu não gosto é pessoas que a qualquer coisinha digam: isto aqui é racismo, isto aqui é racismo, isto aqui é racismo, sendo que muitas das vezes não tem nada a ver. E eu não estou a dizer que isto aqui é racismo, mas eu senti um preconceito da parte do ginecologista desde o início, principalmente pelo motivo de, enfim, eu cheguei lá com o meu namorado, disse que o meu namorado não fala luxemburguês, ele já não gostou. Depois, do nada, tipo, nem estava a falar com o meu namorado, do nada, a segunda coisa que ele falou com o meu namorado foi: tu és de que origem? Tipo, tens qual nacionalidade? Mas sabem, assim, uma pergunta que não fazia sentido naquele momento. Então eu meio que fiquei assim: nossa, aqui tem algum preconceito, alguma coisa que não se está a passar bem. Pode ser pela minha idade, por eu ser jovem, por ele ver, ainda para mais ela é jovem e este rapaz aqui engravidou-a. Eu acho que houve aí um preconceito, ok? Mas pronto, depois disso, então, ele deu uma fotinha, porque pronto, todos os ginecologistas, depois das consultas, dão uma fotinha que eles conseguiram capturar. Era realmente um carocinho. A minha bebê ainda era bem pequenininha, o coração ainda não se ouvia, portanto estava realmente bem no início. Depois então eu estava-me a vestir, porque já tinha acabado, ok? Ele literalmente só disse essas coisinhas aí. Antes disso, gente, antes de eu me vestir, ele virou-se para mim. Ele estava a ver que eu estava tão feliz a olhar para aquele mini carocinho. Mas ele virou-se para mim e disse: mas tu queres realmente este bebê? Eu disse: sim, eu quero este bebê. Sendo que já era a segunda vez que ele me estava a perguntar isso. E agora, ele depois do nada, ele virou-se para mim e disse: porque se tu pensar, trocares de ideia, se tu mudares de ideia, eu tenho aqui os medicamentos. Ele estava-me a mostrar os medicamentos. Tenho aqui os medicamentos para abortar, ok? Qualquer coisa, ainda vais a tempo para abortar. Tenho ali os medicamentos, é só me dizeres e eu dou-te e pronto, o bebê desaparece, sabem? Aquele carocinho ainda nem bate o coração, ainda nem se vê, ainda não sabe sequer o que é, portanto, basicamente era assim que ele estava a falar, sabem? E eu fiquei assim bem triste, sabem? No momento eu não conseguia assim pensar em tudo que ele me disse, mas quando eu saí do consultório eu fiquei assim tão chateada, ainda paguei 100 euros por essa consulta, eu fiquei tão chateada, meu Deus, era o primeiro encontro com o meu bebê e ele tipo fez tipo de tudo para estragar aquele momento. Falou-me inúmeras vezes em abortar, mesmo eu dizer que eu não quero abortar 2 vezes. Ele ainda me mostrou pela 3ª vez os medicamentos, porque tu ainda vais a tempo, porque não sei o que, não sei o que mais. Gente, isso não é o trabalho dele. Claro que se eu lhe dissesse: olha, estou realmente muito preocupada, eu não sei ainda o que é que eu quero, ele podia-me dizer: olha, a tua decisão, né, é a tua decisão. De qualquer das formas, eu tenho aqui os medicamentos, se tu mudares ideias ou quando tu decidires é só tu falares comigo. Tudo bem, mas não foi isso que eu falei. Eu disse desde o início que eu estou super feliz com a gravidez. Então, sabem, não tem sequer o porquê dele me falarem nesses medicamentos para abortar. Não quero. Não quero e não quero e não quero, gente. Não é uma coisa que se diga. Para mim não foi nada profissional. Na minha opinião, ele... não sei, ele estava a falar muito, sabem? Ele não foi profissional, ele foi... como é que eu vou explicar? Ele estava literalmente a agir como se ele fosse tipo um familiar meu, sabem? Ou uma pessoa que não me conhecesse, mas não estava a ser profissional, ok? Não estava a ser profissional. Portanto, ele estava meio que a dar a opinião dele, do tipo: se a minha filha estivesse grávida com essa idade de um rapaz destes, eu dava-lhe os medicamentos para ela abortar, não sei o que mais, enfim. Portanto, gente, obviamente depois disso eu troquei de ginecologista, porque, gente, isto tudo que eu vos contei agora, que eu tive lá dentro, foi literalmente 5 minutos. Uns 7 minutos no máximo que eu fiquei lá dentro com ele. O tempo de eu me despir, me vestir outra vez e dele fazer o exame e, enfim, foi 7 minutos, gente. Não tive mais tempo lá dentro. E eu sentei-me para me vestir, era essa a parte que eu vos queria contar ainda. Sentei-me para vestir e virei-me para ele, já com a minha lista no telefone cheia de perguntas. Virei-me para ele e disse: ainda tenho algumas perguntas a fazer. E sabem o que é que ele me disse? Ele não me deixou perguntar as coisas. Ele disse: sim, na próxima consulta nós vimos isso, porque de qualquer das formas agora ainda não é certeza que esta gravidez vai continuar, visto que o coração do bebê ainda nem bate. Portanto, gente, eu acho que não é da minha cabeça. Foi realmente assim muito desnecessário o que ele disse e não foi profissional, na minha opinião. Tem pessoas que gostam dele, por isso eu não vou sequer expor o nome dele. E antes,
sabem? Antes disso, eu já era paciente dele, né? E ele nunca tinha tido assim uma atitude assim desagradável comigo, sabem? Só que a partir do momento que eu cheguei lá e comecei a falar em francês com ele e que eu disse que o meu namorado não fala luxemburguês e que ele viu quem era o meu namorado, como é que era o meu namorado, tudo mudou, sabem? A partir do momento que eu estava grávida, tudo mudou para ele, não sei, muito estranho. Portanto, com isto aqui, gente, eu só vos quero dizer que eu ainda nem penteei o meu cabelo há 10 minutos, mas não era isso que eu vos queria dizer. O que eu vos quero dizer é que se vocês, independentemente se vocês estiverem grávidas ou não, se vocês estiverem num ginecologista que não vos inspira confiança, que vocês não gostem, que não se sintam à vontade, troquem. Existem tantos ginecologistas por aí que não vale a pena continuar no ginecologista, e principalmente numa gravidez, sabem? Eu tinha visto um vídeo, antes de eu ir a esse ginecologista, eu tinha visto um vídeo de uma mulher a dizer: gente, se vocês não se sentirem confiantes com uma ginecologista, troquem, não tenham medo, o vosso coração é que vai saber, o vosso coração de mãe, enfim, o vosso instinto, não sei, é que vai saber o que é o melhor, qual é que é o melhor para vocês e tal e tal. E realmente para mim é isso. Eu fico muito feliz de ter visto esse vídeo antes, porque talvez eu ia continuar naquele ginecologista, não sei. Então eu simplesmente troquei. Eu tinha marcado a consulta com ele para passado uma semana e eu depois anulei e eu nunca mais voltei. Ok? Porque, enfim, não valia a pena, não fazia sentido eu estar a ir, né, para um ginecologista que não me inspira confiança, que não me disse os cuidados a ter, não me disse nada a fazer, nada, não prescreveu nada, não me pediu o exame de sangue, nada, gente. Ele, sabem, ele fez como se não fosse nada que estivesse a passar dentro da minha barriga. E então, pronto, o meu conselho é realmente troquem, vocês não se sentirem à vontade, vocês vão sempre a tempo de trocar, não importa se vocês trocarem 2, 3 vezes, é o necessário, gente. Às vezes demora mais tempo até nós encontrarmos alguém com quem nós sentimos à vontade, só que é muito importante, muito mesmo, ok? Porque ele vai-vos acompanhar durante 9 meses e, gente, 9 meses já é muito, e muitas das vezes ainda vos acompanha depois da gravidez, e ter de aguentar assim, ou enfim, porque vocês quererem fazer perguntas e ele não vos querer responder ou não vos dar assim respostas, sabem? Então não vale a pena, na minha opinião. Portanto, é isso. Eu troquei de ginecologista e eu estou super feliz da minha ginecologista. Se vocês forem daqui do Luxemburgo, por acaso tiveram alguma experiência assim menos boa com ginecologista, podem me escrever também. Se vocês quiserem saber quem é a minha ginecologista, vou-vos dizer também por mensagem privada, ok? Porque eu não quero expor assim aqui nomes. É isso, gente. De resto, se vocês quiserem acompanhar a minha gravidez, podem o fazer pelo Instagram, vou deixar aqui o @, ou podem fazê-lo pelo canal, que eu tenho aqui bastantes vídeos mesmo. E agora vou começar a gravar um monte de vídeos de tudo que eu já tenho para a bebê. Enfim, vamos montar o quarto, vou-vos mostrar o quartinho depois quando ele estiver pronto. E não só, eu vou-vos mostrar eu a montar o quarto, a decorar o quarto, tudo que eu vou fazer lá. Portanto, ainda tenho um monte de coisinhas por fazer, ok? Um monte de vídeos para vocês acompanharem. E é isso, gente. Agora eu vou acabar de pentear o meu cabelo que está cheio de nós. E vou-vos deixar por aqui. Um grande beijinho e até à próxima. Tchau!